Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia que começa na presença do Senhor. Uma segunda-feira, nosso começo da semana, nosso primeiro dia de trabalho da semana na maioria das pessoas. Escute isso. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão dos outros, perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo. Hoje o Espírito Santo me tocou para falar sobre a amargura, sobre a dor, que muitas vezes nos carregamos no nosso coração. E eu gostaria de pedir a você hoje para refletir sobre a amargura, sobre a dor que você carrega no seu coração. Qual é a dor que você carrega dentro de si? Qual é o sentimento negativo que impede você de avançar para frente, de dar um passo? Aquela pessoa que te magoou, que marcou o seu passado, de tal forma que você, até hoje, quando pensa, sente um arrepio no corpo. Até hoje, quando você pensa, você revive aquele sentimento e vem aquela dor no coração. E se você sente ainda isso, essa dor, essa vontade de chorar, esse aperto no coração, é porque essa ferida dentro de você ainda não foi curada. E você precisa começar a trabalhar isso dentro de si. Porque o Senhor, Ele pede que a gente perdoe 70 vezes 7. A palavra diz que precisamos perdoar para também sermos perdoados pelo Senhor. Porque muitas vezes a gente tem aquela mágoa de alguém, a gente não quer perdoar, a gente fala que não consegue perdoar aquela pessoa. Mas e os nossos pecados? E os nossos erros? O que nós fazemos também de ruim? O Senhor também não vai nos perdoar. Então precisamos ser inteligentes, precisamos entender que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E essa mágoa e esse rancor e essa amargura que a gente carrega muitas vezes dentro de si, já não faz mais mal a ninguém além de nós mesmos. É a sua vida que está sendo impedida de evoluir. É uma barreira que você que você colocou dentro de si e você não conseguiu quebrar para ultrapassar. Então, a dor que aquela pessoa te causou, aquela palavra que te feriu de forma tão profunda, que é como se fosse uma faca enfiada dentro de nós e ainda rodada dentro do nosso corpo. Aquilo foi profundo, aquilo é difícil de esquecer. São atitudes, é uma traição, é uma mentira contada durante muitos anos e que você confiou naquela pessoa. E você acreditou, você se doou inteiramente para aquela pessoa. E de repente você descobre que parecia que você estava vivendo num mundo de mentiras. Você descobre que tudo aquilo que você estava vivendo era uma mentira. E aí a sua realidade cai em si, você abre os olhos e você começa a enxergar que aquilo que aquela pessoa parecia ser para você não era mais. Meu Deus, que dor que dá. Meu Deus, que amargura a gente sente no coração. Mas hoje nós vamos nos livrar dessa dor. Hoje nós vamos trabalhar e fechar essa cicatriz e curar isso. Não pelaquela pessoa, mas por você. Porque muitas vezes aquela pessoa seguiu a sua vida. Ela continuou o seu caminho. E talvez isso doa mais ainda, porque imagina, você ficou com a dor, você ficou com o peso da mentira, com o peso da dedicação, da confiança que foi dado durante todos esses anos. E aquela pessoa simplesmente virou as costas, seguiu, e muitas vezes você perguntou, Senhor, Pai, como pode? É justo? E muitas vezes, diante de uma dor dessa, de uma decepção que a gente vive, dessa magnitude, dessa grandeza, a gente questiona o Senhor. Meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Por que aquela pessoa não vai ter a justiça dela? E sou eu que confiei, eu não agi de má fé, eu não fui maldosa, eu não fiz, não dei na mesma moeda. Muitas vezes a gente se questiona, não é? Eu sei, eu já passei por isso, eu acredito que todos nós já passamos um dia por uma dor, por uma decepção, de acreditar em alguém, de se doar para alguém e de repente nosso mundo cair sobre as nossas cabeças. Mas hoje o importante é a gente se recuperar disso daí. Hoje é importante a gente começar a trabalhar essa mudança dentro de si. E para haver uma mudança, precisa primeiro haver um reconhecimento. Para você mudar de qualquer coisa da sua vida, você precisa primeiro reconhecer que aquilo precisa ser mudado. Então, a partir de hoje, comece a reconhecer dentro de si que você sente essa dor. Vamos enfrentá-la. Vamos encarar esse sofrimento dentro do nosso coração. E comece a pensar, eu sinto essa dor, essa pessoa me magoou, essa pessoa mentiu, mas eu preciso me libertar disso. Eu preciso deixar isso ir. Eu preciso perdoar. Perdoar. Deixar
no ar. Significa deixar ir. Então agora você precisa pensar em si. E sabe uma coisa que eu não sei se você já experimentou na sua vida? Quando a gente perdoa alguém de algo que ela fez pra gente, a gente sente um alívio tão grande no nosso coração. A gente começa a sentir uma paz. E é o primeiro passo da evolução e da cicatrização. Nenhuma ferida é fechada se você mantém ela suja. É difícil você pegar um machucado numa pele e achar que ele vai cicatrizar se você não limpar essa ferida. E limpar uma ferida dói. Imagina você pegar um machucado ali na sua pele e precisar lavar ele com sabão e passar água para tirar toda a sujeira e essa ferida começar a se fechar. Não é fácil, mas é preciso e é possível isso acontecer. E acredite que quando você conseguir fechar essa ferida e você começar a ver, hoje nasceu um cascãozinho, amanhã nasceu outro cascãozinho e você vai começar a ver a evolução daquela ferida fechando e você vai cada dia se sentir melhor. Aquele alívio vai crescendo dentro de você, aquela paz vai crescendo dentro de você. E tudo aquilo que aquela pessoa fez, toda aquela amargura, toda aquela dor que ela te causou, já não vai mais causar, já não vai mais ferir. Você já vai começar a lembrar daquilo e você vai falar assim para si mesmo: passou, eu vivi isso. Acredite que tudo vai servir para a sua experiência de vida, para uma lição. Você já pensou que Deus permite todas as coisas e que se Deus permitiu que você passasse por essa dor, é porque você vai precisar contar dessa dor para alguém e ajudar alguém que está passando por ela nesse momento? Agora, como você vai passar uma dor que você sentiu para alguém se você ainda a sente? Não tem como. Você vai ficar se machucando todo dia. Mas você precisa se libertar disso. Você precisa deixar ir. E sabe mais? Você precisa orar por essa pessoa. Aí você pode falar: mas aí agora você está pedindo demais. Orar por alguém que me fez mal? Não, você não tem ideia como eu vou orar e pedir a Deus que prospere por alguém que me fez mal. Você precisa orar por essa pessoa. E sabe qual é o mais incrível que vai acontecer? Quando você orar pelos seus inimigos, porque também é bíblico, Jesus disse: orai pelos seus inimigos. A sua vida vai evoluir. Você vai estar cumprindo um princípio que Deus deixou na terra. E cada princípio que nós cumprimos, que Jesus disse para fazermos, um passo a gente evolui na nossa frente. Um passo a gente dá à frente para uma prosperidade. Cumprir cada princípio é seguir os mandamentos de Deus. E viver nessa terra pensando que nós vamos ser salvos por Deus é também uma vida de sacrifícios, mas também uma vida de cura. Porque enquanto estamos nos doando ao Senhor e cumprindo o que Ele nos disse para fazer, mesmo que aquilo seja difícil, automaticamente estamos sendo curados. Estamos mostrando ao Senhor: olha, nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui querendo seguir o Teu caminho. Então hoje é dia de perdão. Hoje é dia de arrancar de si a amargura. Porque você também pode ter causado amargura para alguém. Muitas vezes a gente fica naquela dor, a gente se envolve naquele sentimento da dor, achando que só a gente foi ferido, mas você também já feriu. Pense que toda essa dor que você sentiu também teve a sua permissão. E quando a gente se coloca nessa posição, quando a gente passa a pensar assim, que a dor que a gente está sentindo, a ferida que foi feita em nós, na nossa carne, também pode ter sido nossa permissão. Você se deixou enganar. Você muitas vezes se deixou não ser vigilante naquela situação. Porque ninguém que é tão ruim para você é ruim do dia para a noite. Ela vai te dando indícios. Aquela pessoa, ela vai te mostrando nas atitudes que ela não é de confiança. Ela vai te mostrando que ela pode pisar em você um dia, que ela pode lhe trair de alguma forma. E você, por estar acostumada, confortável naquela situação, você foi deixando e achando que aquilo um dia não poderia acontecer. Pare e reflita sobre isso. Já que nós estamos revivendo a nossa memória, o nosso passado, aquela dor para ser curado, isso é uma limpeza da nossa ferida. Pare e pense. Se em algum momento ou em vários momentos da sua vida, do seu passado, você permitiu que aquela pessoa fosse magoando você a cada dia. Todo dia um pouquinho. Ah, hoje ela me decepcionou. Não, mas foi só um pouquinho. Ah, amanhã não, mas foi só um pouquinho. Até que o dia chegou a grande dor, a grande tacada final. Então o Senhor essa manhã te convida a abandonar a amargura que está no seu coração. E acredite, não tenha nenhuma dúvida que quando você se libertar dessa dor, vai virar alegria. Quem é mãe e teve um parto normal nessa vida sabe.
Você sente aquela dor, aquela angústia, aqueles minutos que parece que não vão acabar. Mas quando o bebê nasce, que você olha para o rostinho dele, você não consegue mais se lembrar da dor que você sentiu para que aquele bebê saísse da barriga. Você não consegue mais se lembrar. É incrível como o sentimento da alegria que você sente depois é tão grande que o seu cérebro apaga aquela dor. Você sabe que você sentiu ela. Você não esquece que você sentiu ela e que foi difícil passar por aquele momento. Mas o seu corpo cura aquela dor. Então se permita se livrar da amargura, diga para si mesmo, repreenda. Porque você pode estar dizendo para si que é muito difícil, que você não consegue. Comece a mudar as frases dentro de si. Eu consigo. É difícil, mas eu consigo. É difícil, mas o Senhor vai me ajudar. E nessa manhã eu estou aqui para orar por você que está guardando essa amargura, esse ressentimento dentro de si. Espírito Santo de Deus. Pai, quantos momentos da nossa vida a gente não consegue fazer algo sozinho. E abandonar um ressentimento, uma amargura, muitas vezes, meu Pai, é um desses momentos. Senhor, eu venho te pedir nessa manhã que o Senhor visite agora essa pessoa que está sentindo essa amargura. Aquela pessoa, meu Pai, que viveu algo no passado que foi tão doloroso, que mudou a história dela completamente. Mudou, meu Pai, de tal forma que até hoje ela carrega essas marcas. Às vezes foi uma separação, às vezes ela teve que ir embora, às vezes foi um ente querido que faleceu e ela não conseguiu seguir o seu caminho. Ou Pai, ela até conseguiu seguir o caminho, mas ela ainda carrega esse peso, é como se ela estivesse arrastando correntes, meu Pai, nos seus pés. Senhor, eu peço nessa manhã, desata essas correntes, abre esses cadeados, livra, meu Pai, teu filho e tua filha dessa prisão agora. Porque o Senhor diz que a intercessão, o poder da intercessão é tão grande. E eu estou aqui, meu Pai, intercedendo por cada um que ouve essa oração todos os dias. Limpa, meu Pai, esse coração. Limpa, Senhor, essa mente. Livra, meu Pai, de todo mal essa pessoa. Ajude-a a se livrar dessa amargura. Porque faz tão mal a ela, Senhor. E ela tem no coração uma vontade de se livrar. Ela tem uma vontade de continuar a vida. E de ver a luz do sol brilhar novamente, Senhor. Pai, ela está dizendo que não consegue. Ele fala, meu Pai, que não consegue, que a dor é tão grande que não consegue. Mas o Senhor pode tocar nessa pessoa nesse momento. O Senhor pode enviar os seus anjos de cura na vida dessa pessoa. Coloca a sua mão no coração e sinta a presença do Espírito Santo nessa manhã. Ele está aí com você e Ele está querendo curar você. Mas não diga mais para Ele que você não consegue, porque se você falar que não consegue, Ele vai se afastar de ti. O Espírito Santo ele é muito sensível. Comece a dizer, Pai, me ajuda. Eu vou conseguir com a sua ajuda, eu vou conseguir. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Acredite. Porque se você desistir, se você disser para você mesmo que você não vai conseguir, aquilo vai ficar dentro de você. É como uma porta, é como um quartinho que nós temos dentro do coração. Parece que todo mundo tem um quartinho dentro do coração, aquele quartinho da bagunça, que quando você não quer enfrentar aquele problema, você vai lá, abre a porta, joga aquele problema lá dentro e tranca. E você acha que você se livrou. Na verdade, você não se livrou, ele está lá dentro daquele quartinho trancado. E você precisa hoje abrir essa porta. Abra essa porta. Entre nesse quarto. E comece a olhar nas prateleiras todos os rancores e as mágoas que as pessoas te causaram. Aquela palavra que te ofendeu, que quando você lembra, você não consegue nem imaginar. Porque doeu tanto. Mas hoje você vai pegar uma vassoura e você vai limpar esse quartinho. Você precisa abrir a porta, abrir a janela para que a luz do Senhor entre dentro dele. Sujeira, ela fica escondida, mas ela não deixa de existir. Você precisa tirar. É igual quando você fala que recebe uma notícia de última hora que vai chegar uma visita na sua casa. E não dá tempo de você arrumar a sua casa completamente, então você começa a esconder a bagunça. Você bota aquelas coisas dentro do guarda-roupa, abre aquela gaveta na prateleira da sala e coloca algumas coisas que tá ali, que fica em cima do seu home, e você fala, não, a pessoa não pode ver isso. Você vai sair guardando tudo. Você arruma as almofadas, você pega aquela roupa suja, joga dentro do vaso que tá para fora. Só que elas estão lá. A bagunça está lá. Você escondeu ela por um momento, porque a sua visita chegou na sua casa. Mas elas continuam lá. E você precisa tirá-las de lá e arrumar delas por vez. Pegue um saco de lixo, coloque do lado e vai tirando toda a bagunça e vai jogando nesse saco de lixo. Faça esse ato profético dentro de si. Senhor, eu estou jogando no lixo aquela palavra que me magoaram. Eu estou jogando no lixo aquela mentira que me contaram. Eu estou jogando no lixo aquela dor que me causaram. Aquela atitude, aquela traição. Aquelas mensagens que eu peguei no celular e que eu não estava acreditando no que eu estava lendo. E que aquela pessoa estava fazendo aquilo comigo, e aquelas mensagens eram uma comprovação
do ato da mentira, do ato da traição. Aquela pessoa me ofendeu, falou palavras que eu jamais imaginaria ouvir. Mas acredite, hoje você vai jogar tudo isso no lixo e você vai começar a limpar. E acredite, a dor não é arrancada de uma vez. Você precisa trabalhar ela todos os dias e você precisa ter força para trabalhar ela todos os dias. Porque uma mudança em nossa vida, ela não acontece de uma hora para outra. Ela precisa ser praticada todos os dias. Então hoje nós vamos começar a praticar. E o Espírito Santo está com você, porque ele está vendo a sua vontade. E ele vai te ajudar, acredite. Pai amado e querido, eu apresento a Ti essas pessoas que precisam serem curadas na alma, no espírito e na carne. Eu apresento, meu Pai, essa pessoa que está ouvindo essa oração e que está se identificando com essa situação, porque ela vive isso dentro dela. Senhor, ela está dizendo dentro de si que ela não consegue, mas ela tem vontade e ela quer. Pai, liberta. Eu te peço de todo o meu coração, com toda a fé que eu tenho, Senhor, liberta essa pessoa a partir de hoje. Começa a fazer um mover dentro da vida dela, dentro dela, que ela vai conseguir se libertar dessa amargura, desse ressentimento. Porque eu sei, meu Pai, que quando estiver limpo dentro dela, ela vai conseguir sentir uma alegria tão grande, uma paz tão grande. A Tua paz, Senhor, que excede o entendimento do ser humano. E ela vai conseguir falar disso para outras pessoas. E ela vai conseguir curar outras pessoas como ela foi curada. Como eu fui curada, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu te peço que essa semana seja uma semana abençoada na vida de cada um. Eu profetizo prosperidade, eu profetizo saúde, paz. Eu profetizo um dia de alegria, de sabedoria. E eu creio que hoje o Senhor está começando a trabalhar na vida dessa pessoa. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja, te blinde e te livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.